Se você tem vontade de mudar, se você tem medo de mudar, se você já desistiu de mudar, é nessa aula de hoje que eu quero te convencer de que é possível, de que existe um caminho, de que existe um jeito, que talvez você ainda não tenha tentado. Existe uma possibilidade. Não desista. Não se acomode na zona de desconforto, que já não está confortável há muito tempo. Não fica parado num lugar que você não está feliz, que você não está satisfeito, que você não está contente. Um dos grandes objetivos da vida é a gente viver em contentamento. A Ayurveda já diz que a gente só alcança moksha, a libertação. Antes de alcançar moksha, a gente precisa passar por sukha, por kama. A gente precisa passar pelo prazer, pelo contentamento, pela satisfação. Na aula de hoje eu quero te dar alguns motivos e soluções para você conseguir ir atrás daquilo que verdadeiramente vibra no seu coração, aquilo que verdadeiramente faz sentido para você. E se você acredita que é possível trilhar esse caminho de forma consciente, trilhar esse caminho com coragem, trilhar esse caminho com verdade, fica comigo até o final dessa aula de hoje, que eu tenho certeza que eu vou te dar algumas ferramentas que vão te ajudar ao longo desse processo e vão te incentivar a dar esse primeiro passo, mesmo que esse primeiro passo seja só cogitar a possibilidade de mudar. Mas, Gustavo, mudar o quê? Eu estou tão feliz onde eu moro, eu estou tão feliz com a vida que eu vivo. Eu estou falando de todas as mudanças. Mudar a alimentação, mudar hábitos, mudar a rotina, mudar a sua realidade, mudar seus padrões de pensamento, mudar a forma que você enxerga a vida como ela é, mudar suas crenças, mudar seus padrões, mudar seus pontos de vista. Quem não precisa mudar alguma coisa nessa vida que atire a primeira pedra, né? Então, hoje a gente vai falar sobre mudança. Mudanças de todos os sentidos, de todas as formas, de todas as maneiras. Mudanças essas que são necessárias. Quem não muda não evolui, não vai para frente. A mudança faz parte da nossa vida, a mudança faz parte da nossa história, a mudança faz parte do nosso caminho. E se a gente souber como mudar, se a gente souber o melhor caminho para mudar, se a gente entender o caminho das pedras da mudança, toda vez que for necessário que a gente faça alguma mudança diferente, a gente vai conseguir fazer isso cada vez com mais fluidez, com mais segurança, com mais verdade, com mais integridade, né? Então, antes de eu começar a falar um pouco sobre mudanças, eu quero falar um pouquinho sobre a minha história até aqui e de quantas vezes eu já tive que mudar. Então, eu vou falar isso bem rapidinho. Eu sei que muita gente tem curiosidade, então vou compartilhar um pouquinho aqui da minha história e da minha verdade com vocês, só para a gente se pontuar aqui. Para quem não sabe, meu nome é Gustavo Engelmann, eu sou natural de São Paulo, nasci há 32 anos atrás, dia 5 de fevereiro de 1991. Nasci e fui criado em São Paulo, estudei no como que chamava? No período integral. Desde que eu nasci, eu ficava na escola desde de manhãzinha até o final da tarde, quase início da noite, para ir para casa, chegava, comia, dormia e acordava e já ia para a escola de novo. E assim foi até mais ou menos a minha sexta série. A partir da sétima série eu comecei a ficar um pouco mais solto no mundo, comecei a fazer umas escolhas não tão boas assim, comecei a ousar um pouco mais, a viver a vida, conheci pessoas que me levaram para caminhos interessantes, né? Fui um jovem meio rebelde, fui um jovem meio indisciplinado, podemos dizer assim. Eu odiava a escola, eu simplesmente odiava a escola, eu odiava o sistema de ensino da escola, eu odiava toda a forma que eram impostas a mim daquele sistema de ensino, daquele sistema de punição. Eu era sempre muito punido na escola, eu era sempre muito errado, eu era sempre muito criticado, eu tomava muita advertência, eu tomava muito suspensão. Na adolescência eu fui ficando um jovem cada vez mais rebelde com essa questão da autoridade, com essa questão da superioridade. Olha o Pita aí, quem viu a live dos Doshas? Pita Dosha já expurgando desde cedo, tinha muita dificuldade com superioridade. E a vida foi acontecendo. Da adolescência eu entrei na faculdade, e na faculdade o meu mundo expandiu. Nesse meio do caminho, uma curiosidade muito louca, eu já fui de torcida organizada, eu tocava
surdo na torcida organizada do Palmeiras. E eu morava muito perto do estádio do Palmeiras, eu ia quase em todos os jogos. Tocava lá, puxava hino, puxava canto. Nunca entrei em briga, graças a Deus, mas já fui de torcida organizada. E isso eu vejo hoje como uma busca pela tribo, né? Todo mundo tem essa busca pela tribo quando é jovem, quando é adolescente, mas tinha também uma rebeldia, uma vontade de ir contra o padrão, de ir contra o sistema. Eu não ia nos mesmos lugares que as crianças, adolescentes da minha escola iam, eu não fazia as mesmas coisas que eles faziam. Enquanto eles estavam pensando em coisas de adolescente, eu já estava fazendo coisas de adulto. Tanto que depois que eu envelheci, muitas das coisas que meus amigos começaram a fazer lá com seus 20, 23, 24, 25 anos, eu já tinha feito com 16, com 15. E isso foi me dando uma maturidade muito cedo, porque eu fui vendo a vida como ela era de verdade muito cedo. Eu não fiquei naquela redoma que os pais e a escola e toda essa estrutura tenta manter a gente dentro até a gente fazer, sei lá, 18, 19 anos. Com 15, 16 eu já estava vendo a vida como ela é. E pude ver muita coisa errada acontecendo. Pude lidar e conviver com muitas pessoas que a maioria das pessoas não gostaria de conviver. E isso me ensinou muito. Me ensinou muito a como eu não gostaria de ser, como eu não gostaria de viver a minha vida. Às vezes a gente precisa saber as duas polaridades, os dois extremos da vida, para que a gente possa encontrar o meio do caminho. Se a gente fica com medo das extremidades, se a gente fica com medo de conhecer as extremidades, será que é possível que a gente encontre o meio do caminho? Será que é possível que a gente encontre o equilíbrio? Mudança é sobre isso também. A gente precisa considerar as possibilidades mais impossíveis, mais extremas, para a gente saber aonde que a gente quer se encaixar no meio do caminho. Se a gente fica tentando ficar sempre em cima do muro, né? Não fode nem sai de cima, a gente vive com medo. A gente precisa superar o medo, a gente precisa ir lá e conhecer as polaridades para a gente saber onde que a gente quer estar no meio dessas infinitas possibilidades. Entrei para a faculdade, saí da torcida organizada depois de um tempo, comecei a trabalhar com edição de vídeo, videomaker e tudo mais. Trabalhei para Coca-Cola, Danone, trabalhei para grandes agências de publicidade, grandes agências de marketing. Odiava o que eu fazia. Fiz faculdade, teve uma época da minha vida que eu acordava às 5 horas da manhã, pegava 2 horas e meia de ônibus, quase 3 horas, trabalhava o dia inteiro para ganhar R$600, sem vale transporte, sem vale refeição, para voltar da faculdade com mais 2 horas e meia, 3 horas de trânsito para chegar para voltar do trabalho para chegar na faculdade e estudar à noite na faculdade até 11 horas da noite, chegar em casa às 11h30 da noite. E aí, e dormir lá para 00:30, e no dia seguinte estava de pé de novo, 4h50, 5 horas da manhã. Então muita gente fala, nossa, que linda a vida que você vive hoje aí. Eu vivo essa vida hoje porque lá atrás, lá em 2012, lá em 2011, eu olhava para a vida que eu vivi e falava, mano, eu não mereço viver uma vida dessa. E isso é a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre mudança. Muita gente chega para mim nos acompanhamentos de Ayurveda, muita gente chega para mim nos acompanhamentos das 7 chaves, muita gente chegou ao longo desses últimos 8 anos que eu trabalho como terapeuta, muita gente chegava querendo mudar, mas com vários medos, com várias inseguranças. E eu perguntava assim, você merece essa vida que você está vivendo? Você merece essa alimentação ao qual você está se submetendo diariamente? Você merece as escolhas que você está fazendo rotineiramente na sua vida? É isso que o seu corpo merece? É isso que a sua trajetória de vida merece? Se limitar por medo, por insegurança, por apego, por eu mereço, por eu tenho o quê? O que você merece? Enquanto a gente não for capaz de se perguntar o que eu mereço e ir atrás disso que a gente acredita que a gente merece, a gente não sai do caminho, a gente não sai do lugar. A gente precisa sair do lugar, a gente precisa sair do caminho que a gente já está trilhando para ir para outro lugar, para ir para outra direção. Por que eu estou compartilhando essa história? Porque quando eu tinha 19 anos, 20 anos, eu fazia freelas. Para quem não sabe, freela, né? Tipo, sei lá, fazer um trabalho específico. Eu fazia freelas para agências de publicidade que
Com 18, 19 anos, eu trabalhava uma semana, 5 dias, às vezes, e ganhava 18, 20 mil reais. E eu não estou falando isso para me aparecer nem nada, é só para dar um panorama para vocês que muita gente também coloca o dinheiro como empecilho. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, o dinheiro é um problema. Mas muita gente também entra na outra polaridade, e aí a importância de entender os extremos. Nossa, mas eu ganho tanto dinheiro nisso que eu estou fazendo, eu vou ter que abrir mão disso para ir atrás daquilo que eu acredito? Ou seja, não ter dinheiro é um problema e ganhar muito dinheiro também é um problema. Será que o dinheiro é o problema mesmo? Ou será que é o medo? Será que é a insegurança? Será que é a falta de confiança no seu caminho, na sua verdade, nos seus sonhos, na sua busca em você mesmo? Né? Então, o que você merece? É a primeira pergunta que eu quero que vocês se perguntem ao final dessa aula. Hoje eu vou passar algumas perguntas que, se vocês puderem anotar, se vocês puderem se fazer de verdade, com o coração aberto, depois que terminar essa aula, vocês possam entrar num estado ali de união consigo mesmo e se perguntar: o que eu mereço? Olha para a sua alimentação do dia a dia e pergunta: eu mereço isso? Eu mereço me alimentar disso? Olha para o seu trabalho e fala: eu mereço dedicar toda a minha vida, toda a minha energia para isso? Olha para onde você mora, a cidade que você mora. Você fala: eu mereço estar nessa cidade? O que me fez abrir mão de São Paulo, abrir mão da minha família, abrir mão dos meus amigos, abrir mão do meu trabalho, abrir mão do dinheiro, de certa forma, porque eu passei depois por um período muito doido que eu vou compartilhar com vocês, mas eu tive que abrir mão de muita coisa porque simplesmente quando eu percebi, eu falei: mano, eu não mereço viver isso daqui, dessa forma. Eu não mereço passar 6 horas no trânsito dentro do ônibus. Eu não mereço dormir 4 horas, 5 horas por noite e sempre estar atrasado, sempre estar ofegante, sempre estar desconfortável. Você merece viver em desconforto? Hoje vai ser punch, já estou até vendo, tá? Então, eu me formei na faculdade, apresentei o TCC, tirei 10 no TCC, peguei o diplominha, falei: papai, toma aqui o diploma, minha parte está feita aqui, agora eu me vou. No dia seguinte, eu peguei a mochila e saí para viajar pelo Brasil. Saí para viajar pelo Brasil com uma passagem de ida, fingi que eu não tinha dinheiro, tinha um dinheirinho guardado ali desses freelas, mas saí com a ideia de vou fingir que eu não tenho dinheiro para ver o que acontece, para ver do que eu sou capaz, para ver até onde eu consigo ir. Fui para a Chapada dos Veadeiros e de lá a vida aconteceu. Conheci uma menina, a gente começou bababá, ficamos. Nesse meio tempo eu vendi pastel, eu vendi suco, eu vendi lanche. Saímos, começamos a tocar samba, saímos da Chapada dos Veadeiros, que é lá em Goiás, cruzamos até a Bahia de carona. Uma das experiências mais bonitas que eu já tive na minha vida. Cheguei na Bahia, fiquei em Trancoso, fiquei em Caraíva, sempre de barraca, sempre na correria. Nunca numa fartura, mas redescobrindo as possibilidades que a vida existia, que oferecia, que lá em São Paulo, dentro da minha zona de conforto, eu não tinha consciência. Posso pedir para você deixar as perguntas no story? Poxa, eu vou deixar ela salva no YouTube e vou deixar ela aqui, mas depois a gente pode fazer isso. Né? Então, nesse meio do caminho, eu saí de um lugar onde eu morava com meu pai, tinha comida ali na mesa, ele batendo na porta: ó, o almoço está na mesa, a janta está na mesa. Tinha conforto, tinha estabilidade e tinha segurança. E são essas 3 coisas que a gente precisa reconhecer e observar. O que na sua vida te oferece conforto, estabilidade e segurança, ao nível de te deixar com tanto medo de abrir mão disso que te impede de buscar aquilo que você merece. O conforto, a estabilidade e a segurança, sejam eles físicos, sejam eles mentais, sejam eles emocionais, eles são necessários, mas eles são as principais barreiras entre quem quer mudar alguma coisa na sua vida. Quem come uma pizza todo domingo à noite com a família, quando decide parar de comer a pizza todo domingo à noite porque está adoecendo,
precisa abrir mão do conforto, da estabilidade emocional que ela dá e da segurança de estar ali em família, de estar num lugar de pertencimento, de estar num lugar de amorosidade. A família vai achar estranho, vão reclamar, vão falar mal, vão tentar te convencer de que é só uma pizzinha. E aí você precisa se perguntar, eu mereço dormir com essa pizza tentando ser digerida na minha barriga para eu acordar na segunda-feira cansado, sem energia, sem disposição, porque eu estou perpetuando uma escolha há tantos e tantos e tantos anos. Então existem dois eu mereço. Eu mereço a pizzinha, porque eu trabalhei tanto durante a semana, mas eu mereço a consequência que essa pizzinha vai gerar dentro de mim? E eu estou dando exemplo aqui da pizza porque foi o primeiro que me veio, mas vocês entenderam o ponto do que eu estou querendo dizer aqui, né? Então, o conforto, a estabilidade e a segurança que eu tinha em São Paulo, eu abri mão para ir atrás daquilo que eu acreditava que eu merecia. Só que eu não tinha consciência. Eu estava numa polaridade, num extremo, só que eu precisava conhecer o outro extremo. Eu tinha tudo ali, eu tinha casa, eu tinha o conforto, eu tinha a família, eu tinha os amigos, eu precisava conhecer outra polaridade, eu precisava me conhecer individualmente. Eu precisava saber quem era o Gustavo, quais eram as minhas verdades, quais eram as minhas necessidades, o que me fazia feliz ou não, até onde eu conseguia ir dentro dos meus medos, dentro das minhas inseguranças, o que eu era capaz de superar ao longo do caminho para continuar seguindo e buscando aquilo que eu queria. Eu tinha uma busca principal, e aí a gente entra na motivação e no objetivo, tão importantes para qualquer mudança também. Eu tinha uma motivação e um objetivo muito claros. Eu queria encontrar um terreno, que é esse terreno onde eu moro hoje. Eu saí em 2014 para viajar. Eu encontrei esse terreno em 2019. Foram 5 anos andando pelo Brasil, viajando, entre idas e vindas, até encontrar o terreno. 5 anos. 5 anos. Eu construí minha casa em 2021, né? Então foram aí 6 anos, 7 anos, até conseguir construir a casa. Mas eu tinha uma motivação e um objetivo muito claros. Eu queria encontrar o terreno e minha motivação era: eu não quero mais viver aquela vida que eu vivi em São Paulo. Então, eu tinha o que me impulsionava, eu tinha algo que eu estava fugindo, podemos dizer assim. E normalmente, quando a gente quer mudar, quando a gente busca uma mudança na nossa vida, inevitavelmente existe algo ao qual a gente quer se afastar, que está atrás. Só que se só existir isso, a gente nunca chega em lugar nenhum. A gente fica olhando para trás, a gente anda olhando para trás, como se tivesse uma assombração atrás da gente. Conheci muitas pessoas na estrada ao longo desse tempo de viagem. E muitas delas estavam querendo sair, mas poucas estavam querendo chegar. E a diferença de quem consegue realmente fazer uma mudança positiva, duradoura e satisfatória na vida é quem está consciente de onde quer chegar. Muito mais do que de onde quer sair. Então, quando vocês falam, eu preciso mudar a minha alimentação, vocês estão olhando para trás. Eu preciso mudar a minha alimentação porque eu quero viver uma vida mais saudável, com uma boa digestão, tendo consciência daquilo que eu como e nutrindo meu corpo da melhor maneira possível. Agora eu estou olhando para frente. Conseguem perceber a diferença? Quem fala eu preciso mudar minha alimentação não muda. Não muda. Não muda, não muda, não muda. Ou se muda, muda durante uma semana. Mas não é uma mudança que se sustenta ao longo prazo. Porque não tem clareza da motivação e do objetivo. Então, qual é a sua motivação e qual é o seu objetivo nas mudanças que você quer implementar na sua vida? E repito, mudanças essas, sejam elas de lugar físico, mudanças de relacionamento, mudanças de alimentação, mudanças de padrões emocionais, mudanças de padrões mentais, mudanças na sua forma de se expressar.
Já atendi pessoas com comunicação não violenta que chegavam para mim e falavam: mano, eu preciso mudar minha forma de me expressar com as pessoas, eu sou muito bruto, eu sou muito agressiva. Isso é olhar para trás. Você está querendo fugir de algo. O que você está buscando ao implementar a comunicação não violenta na sua vida? Ah, eu quero me conectar mais com as pessoas, eu quero conseguir ser melhor compreendido, eu quero conseguir me expressar melhor os meus sentimentos, as minhas verdades, eu quero conseguir realmente me conectar e expressar aquilo que vibra dentro de mim com clareza, para que eu possa criar pontes entre eu e as outras pessoas. Conseguem perceber a diferença? Eu tenho uma motivação, eu tenho um objetivo, eu tenho um lugar para qual eu estou indo. E a partir do momento que eu tenho um destino, fica muito mais fácil de caminhar para frente, com consciência. Então eu viajei. Cheguei em Trancoso, morei em Trancoso, fiquei lá, separei da Clá, que estava viajando comigo de barraca, e fiquei viajando por um tempo mais, e aí minha barraca rasgou, minha mochila rasgou, e eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi voltar para São Paulo. Porque até então, nesse momento, eu estava procurando terreno, eu estava procurando onde eu ia morar, mas ainda assim eu estava fugindo de São Paulo, porque eu ainda estava na minha mente que eu não posso ficar aqui porque esse lugar me adoece. E quando eu tive que me confrontar com a ideia de que eu ia ter que voltar para São Paulo, que é muitas vezes a ideia que as pessoas têm quando eu falo para elas, elas querem mudar de carreira, querem mudar de cidade, eu falo, mano, fica aí mais 5, 6 meses no seu trabalho e faz um pé de meia e se organiza para conseguir chegar onde você quer. É a hora que a pessoa fala, nossa, mas eu achei que eu ia conseguir mudar amanhã. A gente precisa se organizar. E quando eu tive que voltar para São Paulo, eu tive que enfrentar um dos meus maiores medos, que era estar de volta para aquela selva de pedra. Imagina, depois de quase 1 ano e meio viajando entre cachoeiras e conhecendo um monte de gente e sendo super bem recepcionado na casa das pessoas, né, sendo oferecido comida para mim, abrigo, carona e tudo mais que você pode imaginar, tudo vinha com abundância e facilidade na minha vida e eu voltei para São Paulo, essa cidade carrancuda de pessoas frias, duras, fechadas. Mas tudo bem. Tudo bem. No meio desse caminho todo, aconteceram algumas mudanças que eu fiz que eu tive que enfrentar alguns medos. O primeiro deles que eu me lembro com mais clareza era quando eu virei vegetariano, lá em 2012. Uma época que já tinha, né, o vegetarianismo assim, né, até bem expandido, mas ainda era algo diferentão demais. As pessoas, tive que ouvir muita reclamação do meu pai porque eu não participava mais dos churrascos, muita zoeira dos amigos, né, aquela zoeira não tão saudável. Tive que passar por vários processos onde eu era confrontado constantemente se aquela minha decisão pareciam testes. Vamos ver se essa sua decisão se sustenta mesmo. E não é assim quando a gente escolhe mudar nossa alimentação para seguir um caminho mais ayurvédico? Quando a gente vai sair e a gente não come mais aquele hambúrguer com batata frita que todos os nossos amigos estão comendo, porque a gente sabe que aquilo não vai ser bom para o nosso corpo. Não vai ser assim no casamento quando você ter que falar para o seu esposo ou para sua esposa que aquele dia não vai dar para sair para comer a pizza e tomar um vinho porque você não está com um bom Agni. A pessoa vai falar, mano, toma um Luftal, se vira. Não é assim quando a gente trilha um caminho do autoconhecimento, onde a gente escolhe deixar de ir em certos lugares que não são condizentes com aquilo que a gente gostaria de vibrar na nossa vida e, de uma certa forma, a gente acaba se afastando de amigos, de amigas, de pessoas do nosso círculo social. Não é assim quando a gente escolhe fazer qualquer mudança na nossa vida. Testes, 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 testes. Pessoas tentando te puxar para o caminho delas, pessoas tentando te fazer desistir do caminho que você está escolhendo para você, porque elas não entendem, elas não têm clareza da sua motivação e do seu objetivo. E a gente precisa ser forte nas nossas escolhas. E se a gente não tiver firme nas nossas escolhas, a gente desiste. Porque a gente não quer ser diferente, a gente não quer ser destoante, a gente não quer ser chato.
Não é fácil mudar. Não é fácil internamente e não é fácil externamente. Porque quando a gente começa a fazer diferente e colher resultados diferentes, muitas das pessoas que gostariam de ter a coragem, a determinação e a força de vontade para fazer aquilo, mas não conseguem, ao invés delas se esforçarem mais, elas vão tentar te diminuir. Elas vão tentar fazer você desistir para elas não se sentirem tão mal com elas mesmas, por elas não conseguirem fazer aquilo que você está conseguindo. Mas quando você consegue e chega no destino final, você passa a inspirar elas, a mostrar que é possível. Olha eu aqui, morando no meio do mato, na casa que eu idealizei, no terreno que eu idealizei, só que no meio do caminho entre abrir mão de trabalhar como freela para as maiores agências de publicidade de São Paulo, ganhando 20 mil reais para trabalhar uma semana, até chegar aqui hoje, realizando meu Dharma, falando aqui com vocês, falando aqui com vocês. Vocês acham que foi fácil? Que todo mundo me incentivou, que todo mundo acreditou em mim, que todo mundo falou: nossa, que da hora a sua escolha. Nossa, boa escolha. Eu era o louco. Eu era o maluco. Eu era o ingrato. Não foi fácil. Mas eu tinha certeza daquilo que eu estava buscando. Eu tinha clareza daquilo que eu estava buscando. Eu não estava fugindo só, eu estava buscando. E eu sabia que eu ia alcançar em algum momento. E eu fiz o que foi necessário para alcançar nesse algum momento. Mas entre os picos, a gente precisa passar pelo vale. E quando a gente está passando pelo vale, as pessoas olham para a gente e falam: mano, você tá doido de sair desse pico que você tava para passar por esse vale sombrio? Elas têm medo do vale sombrio. Só que quando a gente chega lá no outro pico e elas veem a gente no outro pico mais alto, brilhando, feliz, radiante, elas falam: mano, eu quero chegar aí também. Como que você fez? Me ensina, me ajuda a chegar aí também. Então a gente passa do louco, inconsequente, para o que inspira. Só que no meio desse caminho existem as provações. E no meio desse caminho, me arrisco a dizer que você vai estar sozinho. Você vai estar sozinha. Porque ninguém é capaz de realmente compreender as nossas aspirações individuais. Por mais que a gente esteja num relacionamento, por mais que a gente tenha uma super relação boa com os nossos pais, cada pessoa tem o seu ponto de vista, cada pessoa tem a sua verdade, cada pessoa tem a sua busca. E é muito difícil da gente tentar explicar ou mostrar ou convencer alguém de que a nossa busca é genuína, até o momento que a gente conquista. Até o momento que a gente conquista. Então eu saí do cara que trabalhava em São Paulo para virar o cara que tocava samba na rua, nos bares. Para depois disso virar o cara que vendia artesanato na rua. Vendi muito artesanato na rua. Se vocês passassem pelas ruas lá do Rio de Janeiro, se vocês passassem pelas ruas de Alto Paraíso, se vocês passassem pelas ruas da Chapada Diamantina, se passassem pelas ruas de Itacaré, vocês iam me ver vendendo artesanato. Talvez nem iam parar para ouvir esse doido que agora vocês estão parando para ouvir. Eu era um doido, barbudo, vendendo minha arte. Vendia 15, 20, 30 reais no dia, já falava, tá bom, já pagava o camping, já comprava as comidas do almoço, ia para a cachoeira, ia viver. Só que chegou um momento que eu falei, não dá, eu não quero viver essa vida também, de nada, de muito pouco ou quase nada. Eu não quero viver essa vida de ficar na cachoeira o dia inteiro. Eu tenho mais a viver, eu tenho mais a fazer, eu tenho mais a contribuir. Quem assistiu a live com o Yuri sobre silêncio, tá aqui no feed do Instagram. Na live sobre silêncio a gente fala sobre esse transbordar. Chega um momento quando a gente entra no caminho do Dharma, do nosso propósito, quando a gente entra no nosso caminho, chega uma hora que a gente começa a transbordar. E quando a gente começa a transbordar, a gente começa a mostrar para as outras pessoas que elas também são fonte e que elas também conseguem transbordar, mas que para isso elas precisam mudar algumas coisas na vida delas.
porque senão elas vão continuar entupidas, insatisfeitas, descontentes, infelizes, procurando artifícios, procurando motivos para encontrarem felicidade, procurando prazeres que são efêmeros e momentâneos, mas que dão satisfação naquele momento e fazem com que elas consigam se entorpecer por breves instantes e cada vez mais precisam se entorpecer. Então é um álcool, é uma droga, é um restaurante, é um iFood, é uma pornografia, é um contatinho, é um sexo casual, é um Tinder e blá, 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 blá. E aí eu volto para a pergunta lá do começo. Você merece viver essa vida? De efemeridades? Nem sei se existe essa palavra. Você merece viver essa vida de momentos? Ou você merece viver uma vida de constância? A constância está quando a gente encontra aquilo que a gente busca. Quem vive de momentos vive uma vida que não está completa. Então vocês vão desagradar pessoas. Se você quer mudar, a não ser que você seja uma pessoa sozinha, que viva sozinha, isolada do mundo, você vai desapontar pessoas, você vai frustrar expectativas de pessoas, você vai desapontar pessoas. Você vai. Seja seu companheiro, sua companheira, seu pai, sua mãe, suas amigas, seus amigos. Você não vai conseguir agradar todo mundo, porque é o seu sonho, porque é a sua busca. E quando a gente muda, a gente está mudando o status quo, a gente está mudando o padrão, a gente está mudando o que é o comum. E quando a gente ousa mudar o que é o comum, quando a gente ousa questionar o que é o comum, a sociedade olha para a gente e fala: você está ficando louco? É uma afronta àqueles que já se acomodaram na zona de desconforto. É uma afronta àqueles que estão satisfeitos com uma falsa satisfação de conforto, de estabilidade e de segurança física, mental ou emocional. Então, se você quer mudar, esteja preparada para se firmar na sua verdade, para que quando esses confrontos vierem até você, você esteja firme até o momento que você transborde. E essas mesmas pessoas que vão te confrontar, lá na frente, vão se inspirar. Lá na frente vão te perguntar o que você fez para conseguir. E você vai estender a mão e vai falar: eu fiz isso aqui. É esse o caminho. É possível. Tá? Então, nos últimos 8 anos que eu atendi pessoas, auxiliando pessoas a fazer diferente, eu encontrei alguns medos comuns, alguns padrões comuns, na verdade. O medo de ficar sozinho, o medo de não dar certo. Quero ver, quem se conecta com esses medos aqui? O medo de se desconectar da família e dos amigos. O medo de não confiar no próprio caminho, achar que é loucura demais, que é viagem demais, que não vai dar certo. O medo de não conseguir conciliar a verdade do companheiro ou da companheira e, eventualmente, até dos filhos. O medo de não agradar a família com as suas decisões. O medo de decepcionar ou frustrar pessoas. O medo dos julgamentos. O medo de não encontrar a sua tribo, o seu lugar. E um dos principais, o medo de não saber como começar. Esses são os mais comuns. Se eu pudesse resumir 100% dos atendimentos que eu já fiz, eu acho que 90% a gente chegou em algum momento nisso daqui. Muitos medos, muitos medos, muitos medos. A gente se apega ao conforto, à estabilidade e à segurança e a gente gera medo. Medo de abrir mão de tudo isso para buscar algo novo, algo diferente. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos disso tudo aqui que eu falei? Quais são as principais barreiras entre você e aquilo que você merece? É tomando consciência disso que a gente consegue dar o primeiro passo.
O medo nada mais é do que fruto da inconsciência. Simples assim. Eu só tenho medo daquilo que eu desconheço, eu só tenho medo daquilo que eu não me julgo capaz de superar ou de realizar. E se eu só me julgo incapaz de realizar e de superar porque eu não sei como fazer. Inconsciência. Então a gente pode chegar numa conclusão aqui que o medo é fruto de inconsciência. Então, para a gente superar esses medos, a gente precisa tomar consciência. Se eu tenho medo de ficar só, eu preciso tomar consciência de que, seguindo o meu caminho e indo atrás daquilo que eu acredito, muito provavelmente eu vou encontrar outras pessoas que também estão nessa busca. Só fica sozinho nesse mundo quem quer. Só fica sozinho nesse mundo quem quer. O mundo está super populoso. Super, super populoso. Né? O medo de não dar certo. Se você nem tentou, como que não vai dar certo? Mas eu tenho certeza que o principal medo é o medo de abrir mão daquilo que você já conquistou. Eu me formei na faculdade de rádio e TV, mas eu trabalhava com animação e edição de vídeo. E quando eu abri mão de tudo isso e fui em busca da vida que eu gostaria de viver, que eu nem sabia que era ser isso daqui com Ayurveda, não fazia a mínima ideia. A mínima ideia. Antes de pegar, eu tive que abrir mão. Que se a mochila tá cheia, eu não consigo botar mais nada dentro dela. Então eu tive que esvaziar a mochila. E as pessoas falam, mano, você fez 5 anos de faculdade, porque eu fiz um aninho de faculdade ali que foi só bagunça, e eu tive que recomeçar tudo de novo. Você fez 5 anos de faculdade, trabalhou, aí chegou no. Conseguiu os melhores contatos das agências, tá dentro do mercado mais difícil de entrar, e você vai abrir mão de tudo isso. E eu lembro que quando eu estava na Chapada dos Veadeiros, já morando lá, em 2014, me ligaram da Abril, me oferecendo um freela. Gustavo, tem um freela aqui, uma semana, 22 mil reais. Você quer? Eu falei pra menina, velho, eu tô morando aqui na Chapada, mano, mas, pô, é uma grana, né? Ela falou, mano, você tá aí na Chapada, morando? Eu falei, tô, mas qualquer coisa eu pego um avião, vou pra São Paulo, trampo aí e volto. Ela falou, mano, se você pegar esse avião, você não vai voltar. Você vai ser engolido por aqui de novo. Fica aí. Fica aí. Eu falei, mano, sério? Ela falou, fica aí, velho. Fica aí. Não vem, não. Eu preciso agradecer essa menina. Eu nunca mais falei com ela na minha vida depois dessa vez, mas agradeço aqui no astral, porque ela foi uma das pessoas que acreditou na minha loucura, que ela nem me conhecia tanto assim. A gente tinha trabalhado uma vez durante 5, 6 dias juntos. Mas ela falou, mano, fica aí. E a gente vai encontrar essas pessoas no caminho. Você vai encontrar essas pessoas no caminho que vão te incentivar. De 20, uma vai falar, pô, que da hora, você tá aprendendo Ayurveda, você tá mudando sua alimentação, pô, que massa, fala mais para mim que eu também quero mudar. Olha o medo de ficar só já indo embora. A gente vai encontrar pessoas que estão vibrando na mesma vibração que a gente. Mas a gente precisa vibrar, a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar. Se a gente ficar no meio do caminho, eu vou mudar minha alimentação, mas não, nem vou falar muito disso para as pessoas não me julgarem. Nem vou falar muito disso para as pessoas não me acharem muito estranha. Nem vou falar muito disso para não ter que ficar respondendo as mesmas perguntas. Quantas vezes vocês acham que eu já não respondi a pergunta, mas por que você não come carne? A cada 10, 15, 20, 30, eram pessoas perguntando só para me encher o saco. Só para fazer picuinha. Mas eu respondia todas com o maior amor dentro do meu coração. Porque eu sabia que em algum momento eu ia plantar sementinhas. Em alguns corações eu ia conseguir plantar a sementinha da dúvida. Eu falar, pô, será que? E quantas sementinhas você não está deixando de semear porque você está com medo de mudar? Se a gente fica com medo da gente mudar, a gente impede que muitas outras pessoas também mudem. Se a gente impede a nossa fonte de transbordar, a gente está impedindo que outras pessoas matem a sua sede. E existe essa parábola de matar a sede em todos os livros que você for ler, desde a Bíblia até Bhagavad Gita.
As pessoas estão com sede. Vocês estão com sede. Eu estou aqui dando a minha água para vocês. A água que eu adquiri ao longo de todos esses anos, eu estou aqui transbordando para vocês, para quem quer ouvir. E estou incentivando vocês a transbordar também. Quantas pessoas vocês não estão deixando de incentivar a transbordar também? Porque vocês estão com medo de fazer as mudanças que vocês querem fazer na vida de vocês. E, de novo, você merece viver uma vida onde você não transborda? Tá? Então, já que a gente está falando de Ayurveda, eu também peguei alguns dos principais desafios em aplicar a Ayurveda no dia a dia. Quais são os principais desafios que as pessoas encontram? E se você quer implementar a Ayurveda no seu dia a dia e está com dificuldade, presta atenção nisso daqui agora, que isso vai fazer toda a diferença. A primeira coisa, não tenta fazer tudo de uma vez. Não tenta ser a pessoa que vai começar a acordar 4 horas da manhã, fazer oleação, fazer bochecho com óleo, raspar a língua, escovar o dente, fazer meditações longas, fazer exercício físico, tomar banho, comer só comidas ayurvédicas, parar de comer todo tipo de ultraprocessado, coisas que você e o seu corpo estão viciados. Quem entra nessa onda não sustenta também durante uma semana. E é a pessoa que vai sair falando, a Ayurveda é muito difícil. Eu não dou conta. Nos acompanhamentos que eu faço, a primeira coisa que eu falo é, mano, vai com calma. No movimento Ayurveda, a primeira aula é só sobre as qualidades. Observe as qualidades, quente e frio, leve e pesado, seco ou untuoso. Começa a aplicar a Ayurveda nisso. Não muda nada. Começa a olhar para a sua vida com esse olhar de procurar essas 3 qualidades. Isso que eu estou comendo, fazendo, pensando, assistindo, lendo, é leve e pesado? É quente ou frio? É seco ou untuoso? Isso me resseca ou promove nutrição para o meu corpo? Começa assim. Primeiro passo para começar a aplicar a Ayurveda. Querer fazer tudo perfeito. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Então eu não vou fazer. Não precisa buscar a perfeição. É isso, cara. Começar com a rotina diária, fazer um exercício, trazer a observação matinal. As pessoas não se observam de manhã. Gustavo, como que eu aplico a Ayurveda no meu dia a dia? Abre o olho e se observa. Se pergunta, eu tô leve, pesado, eu tô seco, eu tô untuosa, eu tô quente ou fria? Isso é Ayurveda. A Ayurveda é a ciência da vida. A Ayurveda é o entendimento de como a nossa vida e o nosso corpo funciona dentro dessa dinâmica. Se observar é Ayurveda. Tá? Falhar uma vez e logo desistir é um dos principais desafios das pessoas. Não conseguir comer a comida ayurvédica todos os dias. E já que hoje não deu, amanhã também não vai dar, e semana que vem eu começo e nunca chega semana que vem. Um dos principais e que eu acho que é talvez um dos mais difíceis, porque já envolve mudança, já envolve o ato de reconhecer, que é não estar disposto a reconhecer os próprios vícios e dependências, que a gente pode chamar aqui também de os próprios fatores causativos do adoecimento. Eu já expliquei aqui em algumas aulas, em alguns vídeos, que a gente gera apego àquilo que nos adoece. Dosha é aquilo que vicia. Quem assistiu a aula da semana passada? Dosha é aquilo que vicia. Dosha é aquilo que desequilibra. Dosha é aquilo que adoece. E a gente é viciado naquilo que nos adoece. A gente é viciado naquilo que nos adoece. E reconhecer esses nossos vícios, reconhecer os nossos apegos, reconhecer aquilo que nos adoece e que ainda assim, com consciência de que aquilo nos adoece, a gente continua escolhendo, é o primeiro passo para a gente abrir mão. Se a gente diminui o tamanho disso, se a gente diminui a importância disso, a gente vai sempre deixando para depois. Puta, eu gosto tanto disso. Eu não estou pronto para abrir mão disso ainda. Eu não estou pronto para abrir mão disso ainda.
Quantas coisas que você se diz que você ainda não está pronto para abrir mão disso ainda? Seja no campo da alimentação, seja no campo do trabalho, dos amigos, de rolê. Quantas coisas que você se diz que você ainda não está pronto para abrir mão? Você tem consciência de quais são essas coisas? Você está fazendo o mínimo necessário, então, para caminhar na direção de estar pronto para não precisar mais disso na sua vida? Mudar hábitos e rotinas é um dos principais desafios de aplicar a Ayurveda no dia a dia, porque envolve... Se eu quero acordar mais cedo, eu preciso dormir mais cedo. Mas se eu amo assistir MasterChef, que começa às 10h30 da noite, acaba 1h da manhã, então eu já sei que na terça-feira eu vou dormir tarde, na quarta-feira eu já vou acordar cansado. Então eu preciso abrir mão do MasterChef de noite. Né? Um exemplo idiota, mas real. Real. Quantas coisas que você não perpetua na sua rotina que não fazem mais nenhum sentido, mas ainda assim você vive. E vive por quem? Por si ou pelos outros? Quantas coisas dos seus hábitos e rotinas que você sustenta na sua vida que você nem faz por você, que você faz pelos outros? Quantos alimentos que você come pelos outros, pelo meio social? Quantas escolhas diárias que você não faz na sua vida que você não faz por si, mas faz pelos outros? Chega a ser louco a gente ter que falar disso, né? Chega a ser louco a gente ter que falar disso. E o próximo item é fazer mais coisas por si e menos pelos outros. Uma vez eu atendi uma moça que, com acompanhamento de Ayurveda, que ela era dona de casa. Então ela cozinhava para o marido e ela cozinhava para os filhos. Só que ela queria cortar o consumo de carne. Só que o marido e os filhos queriam comer carne. Ela falou: Gustavo, é muito difícil eu aplicar Ayurveda na minha vida, porque senão eu tenho que cozinhar 2 comidas diferentes. Uma para mim e uma para o meu marido e para os meus filhos. Falei: quantos anos tem seus filhos? Ah, o mais velho tem 17. Falei: seu filho não é capaz de fazer a comida dele? Ah, é, mas... Quantas coisas que você não deixa de fazer por si, porque está priorizando os outros? Uma vez uma outra mulher: ah, eu não posso parar de comer chocolate e tomar vinho à noite e comer queijo com meu marido, porque é o nosso momento. É o nosso momento. Ele vai ficar triste se eu parar de tomar vinho e comer queijo com ele à noite. Qual que é o seu problema? Ah, eu tenho refluxo, gastrite. Então você está se adoecendo para agradar o seu marido. Faz sentido? Faz sentido? Ah, eu vou comer naquele restaurante porque todo mundo do trabalho vai, ninguém leva marmita. Ah, eu não saio aqui da minha cidade porque meu pai e minha mãe já estão velhinhos e eu só vou sair daqui quando eles morrerem. Ah, eu não vou por isso, ah, eu não vou por aquilo, ah, eu não vou por aquilo outro. Quantas coisas que você não deixa de mudar na sua vida para agradar os outros? Faz a lista, escreve, pelo amor de Deus, escreve isso, escreve, não fica me ouvindo, fecha o celular depois e escreve isso, responde essas perguntas. É nas respostas dessas perguntas que a mudança acontece. Não é me ouvindo. Não é me ouvindo. É respondendo essas perguntas. Tá? A gente precisa ter coragem de fazer diferente. A gente precisa ter coragem de sair do senso comum. A gente precisa ter coragem de ser diferente, até mesmo quando a gente não tem suporte dentro de casa, fora de casa. Tá? Então, como começar a aplicar a Ayurveda no dia a dia? Começa pelo Dinacharya, mas começa devagar, se observando, tomando água morna, fazendo um alongamento, agradecendo.
Não precisa sair comprando óleo de gergelim, não precisa sair comprando o raspador de língua, mas se puder comprar o raspador de língua e o óleo de gergelim, melhor. Mas se não der agora, nesse momento, começa pelo que você pode fazer amanhã. O que você pode fazer amanhã para começar a implementar a Ayurveda no seu dia a dia? Ah, Gustavo, eu não consigo acordar 4h50 da manhã. Então acorda o horário que você acorda, mas antes de pegar o celular ou sair da cama, pega 1 minuto e agradece. Pega 1 minuto e se pergunta, eu tô leve, ou eu tô pesado, eu tô quente, ou eu tô frio, eu tô seco, ou eu tô bem lubrificada. Pronto, você está praticando a Ayurveda no seu dia a dia. Você começou a aplicar a Ayurveda no seu dia a dia. Tá? Toma água morna. Dorme bem. Come bem. Come comida de verdade. Mesmo que não seja a comida ideal para o seu dosha, mesmo que não seja a melhor comida do mundo, mas come comida de verdade. Mesmo que não seja no melhor horário possível, come comida de verdade. Depois você vai fazendo os ajustes. Começa pelo que é possível e praticável, porque se a gente ficar esperando o momento ideal, as condições ideais, ficar esperando tudo congruir para que a gente consiga fazer o melhor que a gente pode, o ideal não existe, o perfeito não existe. O ideal só serve para a gente adiar aquilo que a gente poderia estar fazendo agora. Gostei dessa frase. O ideal só serve para adiar aquilo que a gente poderia estar fazendo agora. Tá? Se movimenta, faz uma caminhada, se alonga, se sente, se percebe. Fique em silêncio um pouquinho. 3 vezes por dia. Fecha tudo, tampa o ouvido e fica 1 minuto em silêncio. 1 minuto. 3 vezes por dia. Você consegue fazer isso? Tá? Então, a gente tem aqui mais 7 minutinhos. Então, eu vou falar algumas técnicas que me auxiliaram e me auxiliam a conquistar tudo aquilo que eu sonhei e que eu ainda sonho. Como eu já falei, a primeira coisa foi ter clareza da minha motivação e objetivo. Frequentemente, eu me atualizo nas minhas motivações e objetivos para ter clareza e consciência do porquê que eu estou me movendo. Por que eu estou fazendo tudo isso aqui? Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês agora. Os meus cachorros, o Passe e a Luna, fugiram ontem, a esse horário mais ou menos, 8 horas da noite, 24 horas. Eles não voltaram ainda. 20 minutos antes da gente começar a aula, eu pensei, mano, será que eu faço um story para falar que eu não tô bem? Para falar que eu não vou fazer aula? Eu falei, não, mano, eu vou fazer a aula. Eu fazendo a aula ou não, eles não voltaram. Pode ser que eles não voltem, pode ser que... Mas eu tô com uma clareza da minha motivação e meu objetivo do porquê que eu tô fazendo isso daqui. E eu vou continuar fazendo isso daqui, porque eu tô com clareza da minha motivação e do meu objetivo. Independente de qualquer coisa. Passei o dia inteiro procurando eles hoje. O dia inteiro. Andei que nem um cachorro. Me embrenhei no meio do mato. Fiz o meu melhor. Agora eu não posso fazer nada além de sentar aqui e compartilhar isso com vocês. Porque isso também faz parte do meu Dharma. Isso faz parte da minha motivação e do meu objetivo, do que eu quero ser e do que eu quero compartilhar na vida. Então tenham clareza da motivação e objetivo de vocês. Buscar e não ficar fugindo. Olhar para frente, não ficar olhando para trás. Contar com a ajuda daqueles que estão dispostos a te ver chegar aonde você acredita. Compartilha. E aqueles que te acreditarem, aqueles que te incentivarem, aqueles que te apoiarem, você se agarra a essas pessoas e fala, mano, você vai me ajudar. Mesmo ela não sabendo. Mas você vai compartilhar. E ela vai falar, mano, da hora. Vai, eu confio. Desviar o mínimo possível do objetivo e quando desviar, voltar o quanto antes. E para isso a gente precisa ter clareza de qual é o objetivo. E para isso a gente precisa ter clareza das extremidades, das polaridades, para a gente saber qual que é o nosso caminho do meio. A gente vai se desviar do caminho. A gente vai comer alguma coisa que não é adequada, a gente vai fazer uma escolha que não é adequada, a gente vai se desviar do caminho. O importante é quão rápido a gente consegue voltar e continuar na direção que a gente está buscando. Quando eu voltei para São Paulo, eu senti que eu tinha desviado do meu caminho. Quando eu voltei lá em 2015.
Eu senti que eu estava desviando do meu caminho. Só que eu não fazia ideia que, na verdade, eu estava voltando para uma série de acontecimentos que me trouxeram até aqui hoje, que não vai dar tempo de compartilhar tudo aqui, mas em algum outro dia a gente pode falar mais disso. Utilize as ferramentas de autoconhecimento a seu favor. Estude, se estude. Busque terapias, busque ferramentas, busque pessoas que possam te auxiliar de alguma forma a trazer mais clareza, consciência e confiança para que você possa caminhar na direção que você merece. Tenha coragem de se honrar. Essa daqui é imprescindível. Se você não tiver coragem de honrar a sua verdade, se você não tiver coragem de honrar aquilo que você acredita, se você não tiver coragem de valorizar aquilo que vibra no seu coração, aquilo que te motiva a seguir em frente, ninguém mais vai fazer por você. Aprenda a valorizar aquilo que você tem, aquilo que você busca, aquilo que você acredita, aquilo que você tem à sua disposição. Aprenda a valorizar. Se você não for capaz de valorizar aquilo que você faz e fez para chegar até aqui hoje, não fica pensando no que você não fez. Valorize o que você já fez. As pessoas no acompanhamento mandam para mim de vez em quando, pô, hoje eu comi mal, hoje, poxa, comi mal na janta hoje, mas o que você almoçou? Pô, não, eu almocei da hora. Então, mano, valorize esse almoço da hora que você fez. Esquece essa janta. Vai pro dia seguinte, valorizando. Olha para o que você fez de certo. A gente está tão acostumado a só olhar para as cagadas, só acostumado a olhar para aquilo que a gente faz de errado, sempre na punição. Por isso que eu odiava a escola. Você tira 10, não fez mais que a sua obrigação. Você tira 5, fila da puta, burro, fica de recuperação. Porra. A gente precisa reaprender a valorizar as nossas capacidades, as nossas possibilidades, as nossas facilidades. Se a gente tem rede de suporte, se a gente tem alguém para ajudar a gente financeiramente, se a gente tem alguém para ajudar a gente materialmente, se a gente tem alguém para ajudar a gente emocionalmente, vamos valorizar isso. Se a gente não valorizar isso, não existe evolução. Tá? Então, reconheça os seus desafios, reconheça os seus apegos, reconheça os seus medos, reconheça as suas barreiras internas e externas. Reconheça os principais obstáculos, que são principalmente as suas crenças, os seus medos, as suas inseguranças, as suas inconsciências. Aceita que tudo leva tempo e que a vida é um processo, que a vida é construção, que a vida é passo a passo. Para de buscar a perfeição, para de buscar o ideal e começa a fazer com o que você tem à sua disposição. Não desiste por conta da realidade do outro. Não desiste por conta da realidade do comum. Acredita e confia no que você busca, por mais louco que seja. Fala da puta do Elon Musk que está construindo foguete que volta para a Terra e pousa sozinho. Imagina ele falando isso para a galera há 20, 30 anos atrás. Galera, você é louco. Hoje em dia ele está aí. Exemplo louco também que eu dou. Às vezes vem umas coisas loucas na minha cabeça, mas é isso. Tá? Aprende a perdoar a si mesmo e os outros que duvidam do seu caminho. Essas pessoas também estão com medo. Essas pessoas estão com medo por você e estão com medo por elas. Perdoa elas. Perdoa a si mesmo por estar com medo. Perdoa a si mesmo por não confiar. Perdão. Sem perdão a gente não caminha. Sem perdão a gente não evolui. Tá? Se perdoa por não ter começado mais cedo. Se perdoa por qualquer coisa ao qual você se culpe. A gente tem 20 segundos restantes. Valorize o que você tem e o que você fez e aproveita para fazer o que você pode fazer nesse momento. Essa foi a aula de hoje sobre mudança e espero que vocês possam se inspirar nas minhas mudanças para praticar essas mudanças aí na vida de vocês. Gratidão pela presença de cada um, muito amor e até já.